Boa tarde, galera da Plenitude. Nós estamos aqui para te fazer uma sinopse a respeito do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, vocês sabem, é um livro que eu amo. É um livro que ele é datado do século XV, antes de Jesus Cristo de Nazaré. Precisamente entre 1445 a 1405 antes de Cristo Jesus. E ele foi escrito por Moisés. O livro de Lucas, no capítulo número 24, versículo número 44, fala a respeito da autoria de Moisés. Esse livro ele tem como chave o seu nome, que no hebraico é Bereshit. Significa no, Reshit significa começo, no começo. Esta é a característica do livro. Por isso que o livro chama Bereshit. Esse livro é chamado Livro dos Começos, e ele tem 4 características principais. Quais são as características principais? A primeira delas é que esse livro ele abrange 4 dispensações: a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano e a dispensação patriarcal. Essa é a primeira característica, estabelecendo que essas 4 dispensações, elas são maiores do que as outras 2 dispensações, que é a dispensação da lei e a dispensação da graça que a gente está. Segunda característica, ele é chamado de livro dos começos. Por quê? Porque lá no livro de Gênesis está estabelecido primeiro homem, a primeira mulher, a primeira família, primeiro homicídio, primeiro governo. Então esse é chamado o livro dos começos. Uma outra característica muito importante é que no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, por isso é chamado de no começo, entre esses 2 capítulos relata pelo menos 50 vezes que o sujeito da frase, de todas as frases da criação, é o Senhor. Então por isso que ele relata a criação, não somente a criação física, como a criação espiritual. E Moisés, ele escreveu os primeiros 5 livros. Ainda tem um acréscimo que acredita-se alguns teólogos que o livro de Jó tenha vindo antes do livro de Gênesis, mas isso é uma história que ainda deverá ser contada mais adiante. Então o livro de Gênesis, ele tem como a coisa principal é te ensinar que Deus é o Criador e ele que estabeleceu todas as primeiras coisas. Isso faz uma pequena síntese, uma divisão, como você queira preferir, dos criacionistas e os evolucionistas, que criamos aí pela uma teoria de um filósofo aí, de um camarada aí, não vou entrar em detalhes com vocês, mas é só para que vocês saibam que o livro de Gênesis, ele tem como principal o Criador, que é o Senhor, nosso Deus. Como eu tenho ensinado também, ele é um livro muito lacônico, ou seja, tem um relato muito rápido a respeito da sua narrativa. Por quê? Porque ele tem na sua narrativa apenas 2 capítulos para falar da criação, 1 capítulo para falar a respeito da queda. O restante dos capítulos, 10 capítulos, 13 capítulos, para falar a respeito de Abraão. E ele tem 10 capítulos para falar de Isaac. E ele tem 13 capítulos para falar a respeito de Jacó. Por quê? Porque para ser estabelecido que através da criação do homem, queda do homem, mais recomeço. E esse recomeço, ele começa com um patriarca chamado Abraão. E Deus firma essa aliança com Abraão. Ele faz o chamado para Abraão em Gênesis capítulo 12, e no capítulo de número 15, ele firma essa aliança com Abraão. Então o livro de Gênesis, ele ainda tem muitas histórias que precisam ser contadas, e eu quero que você estude junto comigo Gênesis, porque você vai amar esse livro. Um abraço para vocês, e nós estamos juntos aí no nome de Jesus.